Sinais, né? Desde o dia onde chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas para ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. E são tantos Vocês vão caminhos aceitar, né? pra se seguir, lugares pra se descobrir. E o sol a girar sobre o azul deste céu nos mantém nesse rio a fluir, não tem a dor, emoção, pela fé e o amor, até o nosso caminho nesse ciclo, nesse... A dor e até encontrar o nosso caminho nesse ciclo sem fim. Shalom a todos. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Olha lá. Lá é o live action do Rei Leão de 2019. É uma música muito linda, né? Uma música muito bonita. Aqui ela tá em português de Portugal. Shalom a todos, então, bom dia. Hoje é dia 28 de Kislev, de 5.784. Nós estamos numa segunda-feira. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nehiyah bidvaro. Eu fiz um café hoje pela manhã, um café bom. Eu tava em falta do café, hoje eu tinha café. Eu coloquei o café na minha xícara do Rei Leão. Então, eu tenho não só a xícara do Rei Leão, como eu tenho lá um pôster do Rei Leão. Aqui eu tenho um álbum de figurinhas do Rei Leão, que nós quase conseguimos completar, mas faltou algumas figurinhas, como eles sempre fazem assim mesmo. E tem essa camiseta maravilhosa do Rei Leão. Então, eu pensei, se eu levar todas as coisas que eu tenho em casa do Rei Leão, porque a minha filha tem uma coleção de miniaturas, livros, CD, DVD, eu tenho uma camiseta do Scar, mas eu não achei. Esse aqui é o meu pôster, aquele lá é o meu álbum, mas ela tem o dela também. E ali é o filme.
eu pensei, se você levar todas as coisas que você tem do Rei Leão para fazer esse vídeo, você vai confundir a cabeça dos Bnei Noach. Você vai confundir a cabeça das pessoas, elas vão dizer, nossa, é o auge da idolatria, não é mesmo? Então eu resolvi trazer poucas coisas, mas elas já são muitas, que eu tenho muitas coisas do Rei Leão. Eu e a minha filha, principalmente a minha filha, obviamente. Então eu quero que vocês tenham, primeiro, né, o Shalom, o Boker Tov, o bom dia, e saibam que a proposta hoje desse vídeo é um pouco diferente. Hoje já foi acendida a quarta luz, a quarta vela de Hanukkah. E Hanukkah não foi uma guerra unicamente para terminar fisicamente com o povo judeu, e sim para terminar com a identidade espiritual e monoteísta do povo judeu. Quer dizer, os sírios, gregos, disseram, vamos resumir bem, olha, vocês podem gostar aí, cultuar aí esse seu Deus, não tem problema, desde que vocês também cultuem todos os nossos deuses, todas as nossas estátuas, toda a nossa cultura, que vocês assimilem à nossa cultura. Então, o roubo aqui, o sequestro aqui, a usurpação mesmo, a grande violência é muito maior do que física, porque além de matá-los, eles queriam matar sua espiritualidade, eles buscaram assimilar o judeu e tê-los como, é só uma festa de fim de ano, é só uma estátua, é só ir assimilando aos poucos, quando não pela violência. Então, Hanukkah é muito mais do que acender uma luz e 8 luzes, e é muito mais do que comemorar o milagre do óleo, mas é comemorar a vitória de uma guerra espiritual, com um intuito espiritual, né? Não estou dizendo que os espíritos vieram guerrear, não. Um intuito espiritual, um intuito de desestabilizar o povo judeu, de acabar com a sua identidade. O que acontece com o Rei Leão? O que acontece é que aqui, como Bnei Noach, o meu objetivo, né, Bat Noach, mas para nós, Bnei Noach, o meu objetivo é que, da mesma maneira que o judeu foi perdendo a sua tradição ao se assimilar, o Bnei Noach tem uma coragem muito grande em decidir, em ter escolhido por seguir uma determinada religião. E isso é muito difícil, porque quando nós decidimos ser Bnei Noach, não significa que a nossa família decidiu junto, não significa que o nosso entorno também agora é Bnei Noach. Então, somos não judeus, sem intenção de conversão, porque todos temos uma função no mundo. Então nós vamos respeitar e seguir a Torá, as 7 leis de Noach com todas as suas ramificações, mas sozinhos às vezes e muitas vezes. Então nós vamos ter filhos, e esses filhos, eles vão crescer num ambiente. Eu vou procurar não falar nome de religião nenhuma, eu vou procurar se eu conseguir. Num ambiente muito apelativo, muito apelativo. Então, chegando nessa data de fim de ano, nós vamos entrar nas lojas, nós vamos ver bolinhas, franjinhas, árvores, roupas vermelhas. Nós também vamos encontrar presépios, nós vamos encontrar roupa, né, festejando o Natal, nós vamos encontrar guloseimas atraentes, muitas cores e uma promessa muito grande de ganhar presentes e do seu nome estar na lista do Papai Noel. Isso tudo confunde muito uma criança. Por quê? Porque a criança está no meio com outras crianças e com toda essa mídia e esse marketing. O marketing muito bem feito assimilou os judeus em outras
em outras religiões, em outras culturas, porque o judaísmo não é só uma religião, é uma maneira de viver. As regras que existem, os costumes que existem, a vestimenta, os rituais, vai além de religião. E essa assimilação, quando não é violenta, como foi no passado, ela vem devagarzinho. Qual é o problema de você festejar uma festa? Qual é o problema de ganhar presente e ter por mérito e ser um velhinho que traz todas essas coisas? Fica mais difícil ainda para o Bnei Noach poder criar, poder educar os seus filhos. Então eu trouxe o Rei Leão hoje, não é um estudo exclusivo meu, é um estudo muito, muito utilizado e por várias religiões, inclusive, onde você coloca os personagens de maneira a você enxergar ali uma família de pai, mãe e filho. E fica muito fácil essa assimilação. E quando eu espero que tenha entrado o vídeo de antes de eu entrar aqui, porque eu tentei fazer uma junção, né? Eu sou bem ogra nisso aqui, para que nós compreendamos a letra. Eu sempre me emocionei escutando a letra do filme. Embora a tradução não seja exata, ela é quase que perfeita, ela é fiel. Não tão fiel, mas é um pouco fiel. Eu sempre me emocionei, tanto é que na primeira vez que nós assistimos o filme, nós colocamos uma penumbra na sala, eu e minha filhota, minha amiga, minha parceira, minha companheira. E quando Mufasa morre, na verdade nós começamos a chorar de tal forma que tivemos que desligar o vídeo, não assistimos aquele dia, assistimos numa outra oportunidade. Eu entro muito no universo infantil quando estou com ela ou quando estava com ela, porque agora ela é uma moça. Então, essa música sempre me trouxe a ideia real da humanidade. Então, o Rei Leão diz respeito à humanidade. Como eu disse, não é um estudo exclusivo, e foi a partir de um moré, de um professor, que eu vi o olhar dele, o trabalho dele sobre o Rei Leão, um moré judeu. Não um rabino, mas um moré, um professor. E eu achei maravilhoso. E eu comecei a ver e pensei, não, mas tem muito mais aí dentro, Moré. Tem muito mais do que judaísmo. Tem nós, Bnei Noach. Tem a humanidade toda, seja ela de que religião for. Porque quando ele diz na letra, é um ciclo sem fim, é sem fim. E é quando nós viemos ao mundo, sabe? É sempre em direção ao sol. Essas coisas me fizeram pensar, olha, que coisa boa você aí que está me vendo, que é Bnei Noach, que tem sua família e que existe essa assimilação já do próprio judeu, mas que existe toda essa pressão do marketing de outros cantos religiosos, e você gostaria que o seu filho crescesse compreendendo o judaísmo, seguindo o judaísmo como Bnei Noach. E ele vai se encontrar, ele vai se deparar com o Rei Leão, porque esse é um filme muito amado, é um sucesso de bilheteria, um sucesso em todas as maneiras da Disney. Então, ele vai se deparar com esse filme. E existem muitas apelações. Eu já vi até o próprio o Mufasa, Sarabi e o Simba numa situação característica de determinada religião, como também já vi eles com a coisinha do Papai Noel na cabeça. Então, como que você vai dizer? O seu filho vai chegar em casa ou vai querer ver o Rei Leão, mas mamãe, não tem judaísmo aqui. O mundo com todo respeito, gente, o mundo é cristão, porque aqui tem pai, mãe e filho. Então, nós vamos tentar olhar de uma forma diferente para que a sua criança cresça sabendo e escolhendo por si, não porque teve influências em volta dela. Então a minha caneca, que não é uma caneca idólatra, porque eu não oro para caneca, não oro para o pôster, não oro para nada, eu acho o filme maravilhoso. Eu fiz anotações então, vamos lá. Eu fiz anotações porque estão com a sua Bíblia e hoje não estão, não tem problema porque não vamos usar. Nós vamos encontrar todos essas deturpações em Ezequiel, em Ishayahu, em Isaías, muito mais. Isaías é totalmente
como é que eu vou dizer essa palavra? Isaías o livro foi prostituído, o livro foi deturpado e a narrativa foi direcionada. Nós não queremos direcionar para nenhum tipo de coisa, mas nós queremos falar agora em primeira mão da humanidade. E daí nós vamos entrar no judaísmo, porque é essa a religião que nós seguimos e é esse o objetivo do canal. Mas aqui nós vamos nos inserir todos nós, seres humanos. Existe uma passagem do filme onde ele explica, agora eu não vou saber se é porque esse é o primeiro filme, eu não vou saber se é o Simba que explica para o seu filho, se é o Mufasa que explica para o Simba, não sei se está no número 1 ou se está no número 2, mas ele mostra o ciclo de um mineral, o ciclo de uma planta, o ciclo que isso vai voltar, né? Então eu enxerguei aqui ocultismo esotérico é muito maior do que simplesmente narrar uma família na savana africana, uma família de animais. Aquele filme lá é o live action, né? Aquele é o live action. Mas no começo eu coloquei com a letra em português da música para nós escutarmos do primeiro filme, do filme que era em animação. Então eu fiz muitas anotações, se preparem porque lá vem as anotações. E talvez eu vá ler alguma coisa que eu escrevi para poder trazer aqui, vai ficar meio conturbado, mas nós vamos entender aos pouquinhos. Então é sobre o Rei Leão, uma visão Bnei Noah do Rei Leão, num paralelo comparativo com o judaísmo, tá? Eu escrevi assim: primeiramente eu deixo claro que o meu olhar aqui sobre o Rei Leão, o filme, é um olhar sobre a história, a saga, o passado, o presente e o futuro da humanidade. E não de uma família, leão, leoa, leãozinho, pai, mãe e filhote. E sim a humanidade e as nações, com ênfase na nação israelita, por falarmos de judaísmo. Quero lembrar a vocês que a Bíblia hebraica traz o passado, contação do passado, traz um manual para o presente e profetiza o futuro. E essas três coisas, esses devarim aqui, não estão exatamente sempre em ordem cronológica. Por vezes fala do passado, por vezes profetiza o futuro, por vezes nos dá um manual de como viver, de como praticar a vida. É um manual de vida, é feito para a natureza humana. Então aqui a minha simplória interpretação vai dizer respeito a várias épocas, sem me preocupar com passado, presente e futuro. Vou tentar vê-los de várias maneiras. Vamos contar para nossas crianças de uma maneira: Mufasa pode ser Deus, Mufasa pode ser Adam Arishon, Mufasa pode ser você, Mufasa, Simba, Sarabi pode ser qualquer um de nós. Então nós vamos colocar em vários momentos. Vamos ver se vocês entendem aqui a minha viagem. Então, eu vou falar primeiro, tá? Do filme número 1, tá? Porque sabemos que existe o 1, o 2 e o 3. Inclusive, no 2, o Timão e Pumba, no 3 eu acho, eles já começam a ter contato com a vida, e a série que foi feita do Timão e Pumba, eles têm liquidificador, carros, estão no meio da cidade. Ficou muito comprovado, ficou muito nítido para mim, na minha vida, na minha interpretação, que o filme começa muito puro e a saga vem vindo, né? A trilogia chega num final onde estão todos assimilados. Infelizmente, há um retorno no primeiro filme da sua identidade, mas a própria série, uma série, né, da animação,
Depois, ela demonstra uma assimilação, um marketing muito bem feito. Um Nova York muito cheio de luzes e atrações, e jogos e festas e vida fácil. E Hakuna Matata. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouco do filme aqui. O filme começa com Mufasa, tá? São garranchos que eu fiz, tá? E vou me lembrando do filme. O filme começa com Mufasa, que é o grande rei, tá? O lugar lá é chamado a Pedra do Rei. Então, quando você vê aquela pedra, ali não mostra, não, aquela pedra assim, né? Meio na diagonal, que é a Pedra do Rei, o próprio lugar se chama Pedra do Rei, tá? Esse lugar, todos os animais vivem juntos em harmonia, predadores e presas. Então pensem lá em Bereshit. Porque aqui, nesse momento, tá? Ninguém come ninguém, tá? No princípio, os animais não são carnívoros, só comem plantas. E isso se passa na África, tá? Lá na savana. Então, vivendo todos em harmonia, vemos que há aqui um equilíbrio da natureza, das espécies entre si, das espécies com relação à natureza, há um equilíbrio, uma harmonia, uma felicidade, tá? Um Gan Eden, né? Um Gan Eden, um paraíso, o Jardim do Éden. No filme, Mufasa tem um irmão. Nós precisamos contar porque vai que alguém não assistiu, tá? Que é Scar, que quer o seu trono, mas sobre isso nós vamos falar em outro momento. Ele quer o seu trono. Eu vou dar lugares diferentes no tempo aos personagens, como a Bíblia faz, tá? Que não se trata de relatos absolutamente cronológicos em ordem, mas sabemos que na Bíblia hebraica temos a contação de profecias, como eu falei antes, tá? Estou lendo o que eu mesma falei porque eu mesma escrevi. Ou narrações proféticas futuras, contação de ocorrências do passado histórico desde a criação do homem. Lembra da letra, né? Desde que tudo começou. Então o Rei Leão não conta a saga de uma família. O Rei Leão aqui para nós, judaicamente falando, ele conta a criação do homem, né? Do mundo e do homem. Isso não quer dizer que antes do homem ou antes desse ciclo não existissem outros. Nós sabemos dos dinossauros, tá? Bom, desde a criação do homem, um verdadeiro manual de comportamento ético e monoteísta. Monoteísta, reverência aqui dos animais ao Rei Leão, é o rei aqui, Mufasa aqui é Hashem, é um só rei. Não existem dois reis, não existem dois senhores lá naquela época da criação, naquele equilíbrio harmônico, onde se comia plantinha unicamente. Bom, ético e monoteísta presente para a vida prática do judeu, do Bnei Noach e de toda a humanidade que queira, claro, tá? E aceite. Tudo isso, ora passado, ora futuro, ora presente. Então, podemos ver Mufasa como Deus, soberano, poderoso, mas podemos vê-lo também como Adam Arishon, onde Sarabi é Havá. Por que eu coloquei ele nesse momento? Tirei ele do pedestal de Hashem e o coloquei como o homem primordial, o primeiro homem, Adam Arishon, porque pelo fato do equilíbrio, e você pode contar isso para sua criança, esse equilíbrio existiu quando todos os animais e a natureza em geral, tudo tinha harmonia, paz e equilíbrio, porque não havia acontecido o pecado original, o desejo, o Yetzer Hará, o Scar, não tinha vindo ainda tentá-los,
não tinha mostrado para eles alguma coisa que aparentemente era sedutora como o fruto. Então aqui, Mufasa, na minha interpretação, é Adam Arishon. E Havá, né? Eu não ia deixar a Sarabi de fora. Mas vamos preferir fazer como a Bíblia e não contar os fatos em ordem cronológica perfeita, como já disse. Então, na harmonia ideal entre as espécies, Mufasa passa de Deus a ser visto como Adão, tá? Adam Arishon. No paraíso, convivendo com todos de forma igualitária, mas sendo a criação mais importante de Hashem. O que isso quer dizer? Então o resto não tem importância? Só Adão e Eva? O ser humano foi a obra final aqui no mundo de S.A., de Hashem. Aqui nesse plano, no mundo da ação, no plano físico, Adão e Eva, o ser humano, foi a sua obra final. Por isso, às vezes, nós nos referimos como o restante, como um cenário. Mas isso não significa que são menos. Assim como um Bnei Noach não é menos que um judeu, e um coisa nenhuma, que não é nem Bnei Noach, nem judeu, não é menos do que nenhum deles. Nós somos a humanidade. Então, todos somos importantes. Mas no mundo da ação, a sua obra final, a obra de Hashem, foi a humanidade, foi o ser humano. Eu estou bebendo café porque ficou bom, a xícara me deu sorte, isto é uma superstição? Não, isso é ferramenta de linguagem. Agora, nós pulamos lá para Avraham Avinu. Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca do povo judeu, das nações, e nós gostaríamos que fosse compreendido como de todas as nações. Mas isso não é para agora, né? Então, Avraham Avinu. Vamos pular para a história de Avraham, onde assim como Deus lhe disse, lembram? Por isso eu disse que não precisava pegar a Bíblia porque eu sou muito demorada, e nós não precisamos ler porque nós já conhecemos essa passagem há muito tempo. Quando Deus lhe disse que olhasse as estrelas do céu e as contasse, ele saberia, e essa seria sua descendência. Lembra? Deus diz para Avraham, olha as estrelas. Se você conseguir contar as estrelas, conte as estrelas do céu, assim será a sua descendência. A passagem ali, ó, a passagem do pôster, Mufasa dizendo para Simba, ele diz, eu escrevi também, mas também nem precisava, também Mufasa como pai de Simba, sentado na pedra do rei, diz ao seu filho que é dele tudo o que seus olhos podem ver. Alguém, quem já assistiu o filme, se não assistiu, corre lá assistir. Tem alguma dúvida dessa referência? De Deus dizendo para Avraham, olhe as estrelas, conte as estrelas, essa será a sua descendência, é porque ela será muito numerosa. Quando Mufasa diz para Simba, aqui como o pai dele dizendo para o seu filho, que é o seu primeiro descendente direto, sabe? Você pode imaginar quem você quiser, mas aqui nós estamos falando de humanidade. Quando ele diz para Simba, tudo que os seus olhos puderem enxergar, puderem alcançar, será seu, é a sua terra. Não é uma propriedade, é um futuro, é uma promessa de descendência em todos os sentidos. Monoteísta, vamos tirar o território daqui, de cultura, de tradição e de estar sempre Hashem em primeiro lugar. Então, Avraham teve uma descendência de que tamanho? Sabemos. Estão aí até hoje brigando. Povos, inclusive, que têm o mesmo patriarca, brigando. Bom, nós temos até aqui a história da criação do homem.
e a promessa de grandes nações através de um homem, o patriarca Abraão. Porque nós sabemos que depois, com licença, nós temos Isaac e nós temos Yaakov. Mufasa é morto por Sky. Voltei pro filme. Pensem na Bíblia. Não há coisas perfeitamente cronológicas na Bíblia hebraica. Talvez esse um dos motivos os quais muitas interpretações erradas de determinadas profecias, narrando personagens específicos e errando inclusive no personagem. Quando muitas vezes o salmista, ou muitas vezes se refere ao rei David, existem pessoas interpretando outra pessoa nesse lugar. E ali é específico, ali é cronológico, ali é histórico, ali era do rei David. Bom, Mufasa é morto por Scar, que maliciosamente faz com que Simba se sinta culpado pela morte do pai. O Simba não sabia que tinha sido o Scar, né? Que tinha matado o seu pai. Ele mente, ele diz que... ele fala que foi por culpa dele, tem que assistir o filme. E ele ama aquele pai. Mufasa é tudo pro Simba. Então ele fica se sentindo culpado, se sentindo muito mal e foge. Ele foge do seu lugar. Ele foge da sua terra. Ele foge dali, ele sai daquele lugar onde o próprio Mufasa disse, ele seria o descendente de Mufasa, o herdeiro do trono. Aquela era a terra onde essa descendência ia começar. Ele foge dali, sozinho, sem nenhum da sua espécie junto, sem nenhum da sua crença junto. Ele se exila, ele é exilado sozinho. Nesse momento, Scar assume o comando, assume a Pedra do Reino, né? Por quê? Porque como Simba não está mais ali, ele é o seu sucessor, o seu irmão. Aqui, nós pulamos a história e chegamos na realidade dura do judeu no exílio. Sem pátria, ele acaba por assimilar os costumes da diáspora. Então, Simba, fugindo, ele vai para onde? Para o exílio, para a diáspora, para os outros países onde não há sua cultura, onde não há a continuação do que ele estava aprendendo com o seu pai Mufasa. E ali ele é um ninguém na diáspora, um ninguém. Então aqui nós pulamos de Adam Arishon, pulamos de Hashem, fomos pulando e chegamos no exílio, chegamos na história judaica, nesse momento. No filme, agora nós vamos para o filme. Simba conhece Timão e Pumba. Timão e Pumba estão na diáspora. Timão e Pumba são gentios, não maus. Eles são da diáspora, eles são de outro país, eles são de outra cultura, eles não são judeus, tá? Que é um javali e um suricate, se eu não falei. Que vivendo a vida numa boa, eles são legais mesmo, tá? Só que não tem as mesmas tradições que o Simba tinha. Não tem o mesmo entendimento que o Simba tinha. Não tem as mesmas proibições que o Simba tinha. Não tinha os mesmos preceitos. Eles não tinham preceitos, eles não tinham escritura sagrada nenhuma. Então Simba começa a viver como eles. E com ele Simba era bem pequenininho, tá? Quando ele foge ele é pequenininho, ele é criancinha. Timão e Pumba acabam por criá-lo. Ele vai crescendo lá, ele vive com eles. Ele é bem tratado, porque o Timão e Pumba são legais, não são maus. Entende? Os escravizadores, aqueles que exilaram mesmo o povo judeu, são maus. Mas as pessoas que estão lá não são más. Por quê? Porque você é um judeu, então você é uma pessoa boa? Isso não significa nada. Ou uma pessoa religiosa? Não. Você é um Bnei Noach, por isso você é uma pessoa boa? Não, isso não significa mal.
não significa nada. Então, existem pessoas boas e pessoas não tão boas em todas as religiões, em todas as culturas, em todo lugar do mundo. Por isso estamos aqui para concerto. Todos estamos para concerto. Bom, então Simba começa a viver com eles, comendo bichinhos. Essa parte é fantástica. Ou seja, vermes. Assistiram o filme? Pois é, ele está com fome, né? Simba até então lá, né? Estamos falando da época de Adama Rishon, onde comiam plantinhas. Ele não queria comer aqueles vermes. Ele poderia comer o Timão e o Pumba, mas ele não era carnívoro ainda. Ele não era um predador ainda. Não tinha acontecido o pecado original, né? Então ele não sabia o que comer. O instinto dele não mandou ele comer o Timão e o Pumba. E ele ficou com nojo, mas ele tinha fome. Então ele acabou comendo os vermes, coloridinhos, mostra no filme, vermes. O que são os vermes? Os vermes são proibidos na Torá. Então nós voltamos para o judaísmo. Então é uma comida proibida na Bíblia, é uma comida não kasher. Temos até todo um ritual para limpar uma aveia, para lavar um moranguinho, para lavar uma salada, uma lupa para poder olhar para ver se não tem nada, luz, para não ter verme nenhum. Lá ele teve que comer os vermes, né? Bom, perdendo assim aos poucos, né, enquanto cresce e convive com eles, a sua identidade de leão. No filme, ele perde a sua identidade de leão. Ele não sabe se ele é um leão, se ele é um suricate, se ele é um javali. Não faz diferença, porque ele está vivendo ali com eles, na diáspora, sendo como eles, os da diáspora, de outros países. A expressão Hakuna Matata significa sem problemas. E aqui nós vamos dar um adendo, vários adendos, até porque foi eu que escrevi, mas enfim. O Hakuna Matata, nós vamos ter um olhar como um pouco de irresponsabilidade. Ah, não tem problema. Ah, carpe diem, sabe carpe diem? Aproveite seu dia. Aproveitar o dia não significa ser irresponsável. Ter uma vida sem problemas, viver a vida não significa dar as costas às responsabilidades. Aqui no primeiro momento nós vamos falar como uma irresponsabilidade, porque é essa falta de regras, na verdade, não irresponsabilidade, essa falta de regras, essa falta de fazer a prece da manhã, fazer a prece da tarde, fazer a prece da noite. Isso estou falando do judeu. Ter o seu kippá na cabeça, cumprir o Shabat, essas regras, é mais fácil não fazê-las. É mais simples, é mais Hakuna Matata. É nesse sentido, tá? Então a expressão Hakuna Matata significa sem problemas. Eles não são, na sua realidade, maus, eu já tinha dito, ou irresponsáveis. Mas isso que eles vivem é sem responsabilidades, sem preocupações para um leão. Isso é ser isso para um leão, que deveria estar lá na pedra do reino, na pedra do rei, sucedendo o seu pai. Então, para eles que vivem aquela cultura, é normal. Não era normal para o judeu. O judeu que se assimilou violentamente, continuou dentro de casa, fazendo todo o seu culto, toda a sua religiosidade. Enquanto que os que foram se assimilando devagarzinho é muito pior. Aquele que foi se assimilando devagar, sem a violência, ele não cultuou nem mesmo dentro de casa o seu judaísmo. Ele foi aos poucos se assimilando e vivendo a vida. A vida noturna, a vida de Vegas, Las Vegas. Acontece que toda assimilação ocorre, quando não for por violência ou por imposição, aos poucos. Uma festinha aqui, né? É só uma vez por ano. Umas noitadas ali, né? No Shabat, por exemplo. Nova York,
No Brasil nós podemos falar, é o carnaval, não tem problema, é só um biquinizinho bem curtinho, é, é só algumas profanações como é que é? Na Sapucaí, não tem problema. Ah, é só uma vodka com suco de laranja, é só hoje. É só ficar com aquela menina ou com aquele menino. Não, hoje não tem reza, é só hoje. É. Uma roupa mais curta, um jogo de celular ou de videogame, sei lá do que, meio de terror. É só uma novela onde o avô namora a neta, onde as traições, onde os irmãos se roubam dentro das empresas, mas é só uma novela. Onde as pessoas tanto faz sexo feminino com feminino, masculino com masculino. É só uma novela. E isso vai indo devagarzinho, devagarzinho. E quando você vê, quando nós vimos, nós estamos assimilados, nós estamos entrando numa loja, comprando, nos endividando, não precisando da metade das coisas que compramos, mas existia um reclame na televisão muito bom, um marketing muito bem feito. Ai, como isso é atual. Acontece que no filme, o mundinho livre, aparentemente perfeito do exílio, é abalado com a chegada de Nala. Nala é a leoazinha, que era a filha de uma amiga de Sarabi, a mãe do Simba, e eles eram amiguinhos, eles brincavam juntos. Nala encontra Simba e o reconhece. Vamos ler. Então, com a chegada de Nala, que era uma leoa amiga de Simba na infância, lá na savana, onde reinava Mufasa e havia harmonia. Nala chega e reconhece Simba. Conta que Scar é perverso e tenta convencê-lo a voltar e reaver o trono, que é seu, tá? E conta que é perverso. No filme mostra aquele lugar maravilhoso, colorido, que vocês veem no começo do clipe, né, da música, aquele lugar harmonioso, lindo, colorido, cheio de vida e felicidade. Você não enxerga mais nada, não tem mais o verde, não, isso que é savana, não tem mais o verde, não tem mais o colorido, eles estão passando sede, fome, tá? Porque Scar puxou as hienas para perto dele e agora quem reina é Scar e uma tropa de hiena, sabe? Né? Não vamos falar mal do animalzinho que não tem culpa, mas enfim, num lugar sombrio, feio e cheio de esqueletos, de morte, pela perversidade dele. É tudo para ele, nada para o povo. Nossa, olha quanta coincidência. Bom, ela não consegue convencê-lo. Felizmente ela não consegue, mas eis que chega Rafiki. Rafiki também é interpretado em várias culturas, tá? Aqui o Rafiki, para nós, é um rabino. É um sacerdote, na verdade. Vamos elevá-lo. É um sacerdote. Então, eis que chega o Rafiki, um sacerdote da Pedra do Rei. Aquele que unge com uma fruta que eu não sei qual é e com areia, ele unge a cabeça do Simba quando o Simba nasce, né? E tem aquela imagem tão conhecida dele levantando o leãozinho. Aí ele desde bebê, para convencê-lo, o macaco, que eu não sei qual é a espécie, fiquei pensando se era eu não sei. Eu não busquei saber quem era, eu nunca busquei saber quem era, mas ele tem uma raça, né? Claro. Então o Rafiki, para convencê-lo, por ele ser um sacerdote, ele invoca, né? Esotericamente, ele invoca a imagem de Mufasa, né? A imagem de Mufasa que aparece no céu e fala com Simba. Essa é a maneira com que o Simba acredita e decide voltar para a Pedra do Rei. Nesse momento, você imagina Mufasa falando com Simba
e você imagina então Deus falando com o judeu, Hashem falando com o judeu, os rabinos tentando trazer de volta o judeu para o seu lugar, devolver sua identidade, mesmo que aos poucos. Bom, quando Simba volta do exílio, precisa guerrear com Scar. O judeu volta do exílio e precisa reconquistar a terra que é sua herança por direito. Então ele precisa guerrear com o Scar para tomar o reino que é dele por direito. Este é o povo judeu. Agora Simba é o povo judeu também. Assim como Nala também significa o povo judeu, mas o povo judeu que não se deixou assimilar. Vamos ler. Claro que tudo isso é uma metáfora, mas uma criança pode aprender com isso, assim como nós. O Rei Leão é a história judaica conforme a Bíblia, o Talmud e alguns outros livros judaicos de estudiosos de Torá. Nesse pulo da história, Simba representa o povo israelita. Mufasa é Hashem, o pai, criador de tudo que há. Rafik é o rabino, o sábio de Torá, o estudioso, tá? O líder que tenta passar os ensinamentos adiante. É o Rafik quem tenta trazer de volta o judeu assimilado, afastado. Como eu disse antes, Nala também é o povo judeu, ou uma judia, tá? Mas que não se deixou assimilar. Mesmo no exílio, tá? Mesmo no exílio, ela passou um tempo com ele lá, ela conheceu Timão e Pumba, eles fazem, no fim, eles acabam fazendo parte dos outros filmes. Se eu tivesse que interpretar os próximos filmes, pelo menos o segundo, eu diria que o Timão e o Simba são Bnei Noach, aqueles que seguem o judaísmo, mas não se converteram, tá? Timão e Pumba não são maus, mas gentios que induzem Simba à assimilação. São quem mostra a Simba um novo estilo de vida, sem regras, sem problemas, mas sem Deus. Porque, aqui tu vê que eu fico pulando, não tem problema, tenho certeza que vocês estão entendendo. Na diáspora, nos países para onde o judeu acabou sendo exilado, mesmo que tivesse algum tipo de religião, quando eu digo aqui sem Deus, é porque Deus não estava ali para o Timão, para o Pumba, para o Simba no exílio, como o centro, como a coisa mais importante. Então, sem Deus é nesse sentido. Então, na diáspora, eles encontraram deuses, no plural, eles encontraram um outro que, embora usasse o mesmo livro, ele era vingativo e mau e existia o inferno. E que eu saiba, um pai não manda um filho para o inferno para sempre. Eles encontraram esses. Então, quando diz aqui sem Deus, é sem o Deus que eles conheciam. O Deus de Israel. Hashem, o Deus único, o monoteísmo enraizado, compreendido como identidade do povo judeu e de nós, Bnei Noach. Pronto. Agora não sei. Tá, então sem Deus e sem judaísmo. Só festa, vida boa na diáspora, sem outro lugar, num outro país. Então, antes, a pedra que era o Gan Eden, como eu disse lá no começo, aqui é o próprio Estado de Israel. Por quê? Porque o Estado de Israel, eu não sei se vocês sabem, inacreditavelmente desde a independência de Israel até agora, o país, o lugar, aquela terra cresceu de tal forma a ser reconhecido pelo mundo, tá? Reconhecido mundialmente por um dos maiores na tecnologia, por um dos maiores na rapidez de se reconstruir. Era um lugar onde não tinha uma plantinha. Hoje até tamareiras existem e tamareiras dando tâmaras, tá?
Árvores que levavam de 80 a 100 anos para serem adultas, hoje tem a tecnologia do próprio Israel em fazer com que elas deem os frutos antes, mais cedo, mas era inacreditável. Nós sabemos de lugares do Mar Morto, né, como chamam de Mar Morto, aquele muito salgado, de alguns lugares que ele desemboca, ele faz um trabalho e acaba se purificando, dessalinizando sozinho, sem a mão do homem, e sendo uma água potável. Em vários, eu não sei falar, buracos, piscinas, assim, em lugares determinados. Todas essas coisas estão profetizadas na Bíblia. Profetizadas. Então, o que eu estava querendo dizer aqui, que o Gan Eden antes era maravilhoso. Então, Israel era maravilhoso. De repente, ele foi destruído, assim como Jerusalém foi destruída 400 mil vezes. E agora ele volta, ele precisa voltar a ser aquele lugar que cresce, que dá frutos e que traz os judeus de volta. Bom, é o próprio Estado de Israel, é a Terra Santa, tá? O estilo ocidental de viver é o Hakuna Matata. Então, não estou dizendo que são todos super mega irresponsáveis, mas é um jeito de viver. As pessoas ficam o ano inteiro, às vezes, esperando uma data determinada, e essa que está próxima aí, para se endividar tudo, fazer um monte de comilança e presentear as pessoas em nome nem sei do que. Aquilo que a maioria diz que significa esta festa não é falado no próprio dia ali, na véspera do tal do acontecimento, ninguém nem fala do personagem. Tem gente que nem fala, que nem sabe, nem conta para sua criança. Não respeita nem a sua própria religião e mistura com Santa Claus. Então vamos lá. Então essa vida ocidental é o Hakuna Matata, que é tão influente na vida dos judeus até os dias de hoje. Teve um vídeo aqui que eu falei para vocês em número, e agora eu não me lembro qual é o número, mas a quantidade, a porcentagem de judeus vivendo assimilados, tá, em Nova York mesmo, é inacreditável. Sabemos que Manhattan foi fundada por judeus, sabemos de várias cidades e coisas e bancos e tudo. Mas um judeu é um judeu porque nasce de uma mãe judia. Não significa que ele seja religioso, e eles foram perdendo isso. Então é um judeu contaminado. Ele é assimilado, mas ele usa o kippá na cabeça. Ele não cumpre o Shabat inteiro, mas ele acende uma vela no Shabat. É uma mistura. Ele acredita que Mashiach é um líder, um grande líder que vai trazer a paz. Homem, gente de carne e osso, tá? Não tem ilusinha. Que vai trazer a paz entre as nações e do povo judeu, que vai, enfim, vai seguir tudo aquilo que está profetizado, tá? Ele acredita nisso, ele sabe disso, mas aí ele se utiliza de um judaísmo messiânico, onde já existe aquele que vai voltar, que já veio e não deu certo e vai voltar. Então ele está contaminado, este judeu que está assimilado no ocidental, no ocidente. Não sejamos nós os Bnei Noach assim, e isso está voltando ao status quo, isso está voltando a ser como deve ser. Judeu, Bnei Noach, outra religião, cada um no seu compromisso e na sua função como humanos na humanidade. As profecias de que os judeus irão voltar a Israel, né, elas estão escritas na Bíblia, tá? No Tanar. Porque nós temos a Torá e nós temos o Tanar. As profecias estão em Profetas, que está no Tanar. Que todos afastados não só voltar, mas trazer de volta os costumes daqueles que se perderam, né? E sua identidade judaica, reunindo as diásporas, reconquistando e vivendo na sua terra ancestral. Na história, olha só, Simba teve um pepino, né? Simba luta com o Scar e vence, tá?
Ele volta. Primeiro ele é exilado. Depois, por ele mesmo, né? Por influência de Scar. Depois ele perde completamente a sua identidade. Depois ele é convencido por Hashem. Hashem convence ele com a imagem do seu pai, de Mufasa, que ele deve voltar. Voltando, ele tem que lutar com Scar. Por quê? Porque a sua terra, a sua terra santa, a sua pedra do rei, está tomada por um perverso. Ele precisa lutar com Scar e ele vence. Sabemos que ele vence, né? Ai, ai. Simba luta com Scar e vence. Assim como, profeticamente, o povo de Israel vence. Todas as profecias o povo vence, física e espiritualmente, assumindo seu lugar como líder das nações e povo escolhido para trazer a luz ao mundo, voltando o equilíbrio, a paz e a convivência de todas as espécies. Isto é a era messiânica. Então, o que nós vimos aqui, e o que a gente diz aqui, essa promessa de todos voltarem, das nações, de ser o povo escolhido, de ser isso também mal interpretado, quando nós dizemos escolhido, é porque você escolhe um filho para lavar a louça, você escolhe entre aspas, você escolhe o outro para secar, o outro para guardar, funções diferentes. Então, em vez daquele olhar que às vezes as pessoas têm de quem eles pensam que são de ser os escolhidos, é o contrário. Nós temos que compreender que foi usurpado deles poder agir conforme a função determinada por Hashem. Hashem determinou aquilo. Deixemos que cada um tenha a sua função. O marketing da vida Hakuna Matata ocidental é extremamente sedutor. O marketing é sedutor em todos os momentos da nossa vida. Eu espero ter podido trazer aqui para vocês uma ideia de que nós podemos conviver, as nações podem conviver, cada um com a sua cultura, com a sua tradição, e que nós não temos o direito de usurpar isso de outra pessoa, que nós não temos o direito de tentar assimilar alguém na nossa, ou de proselitizar o tempo todo. Nós não temos esse direito e nós não precisamos fazer isso. Eu espero que vocês tenham gostado, o filme é maravilhoso, assistam, levem para sua vida diária, quando saírem passear na rua, dá uma passeadinha a pé e começa a ver luzinha daqui, luzinha de lá. Pensem se vocês precisam disso mesmo. Pensem se vocês precisam pegar aquele folder de uma loja, começar a folhear. Você não precisava de nada, até folhear o folder. Quando você começa a folhear aquele encarte da loja tal, você acha que precisa de uma geladeira, que precisa de um liquidificador. Olha, eu preciso dessa saia, eu preciso... e você começa a criar necessidades que não tinham antes. Então coloque a Hashem em primeiro lugar, respeite as diferenças de todos e como Bnei Noach, mostre para sua criança um rei leão diferente, um rei leão dizendo respeito à humanidade. É um ciclo sem fim de concertos e de retornos ao Pai, e vem e vai, e vem e vai, consertando, ajeitando, fazendo tchuvá, se arrependendo, se aproximando de Hashem. Esse é um ciclo sem fim. E ele é sem fim por quê? Porque nós não compreendemos o que significa fim. Hashem não tem fim, não tem começo, e o nosso intelecto não consegue perceber isso, não consegue entender isso. Embora muitos digam, eu sei o que é fim, eu sei o que é começo, não sabemos. E é por isso que nós estamos aqui. Agora eu vou ler o Salmo. Estou me sentindo maravilhosa com essa... vou mostrar de novo aqui. Com essa camiseta do Rei Leão, com este vídeo do Rei Leão, caneca do Rei Leão, coisas do Rei Leão, tudo do Rei Leão. Né? O Rei Leão, ele é tão judaico, que pode até tentar fazer que ele não seja. Mas Melech Arié, né? O Rei Leão, é o símbolo
de Jerusalém. Jerusalém. Vamos então agora ler o Salmo 28, porque hoje é 28 de Kislev, já estamos na quarta vela de Hanukkah, acendendo luzes e acendendo luzes. Luzes na porta da sua casa, no batente da sua casa, iluminando a rua na noitinha e iluminando os milagres, iluminando a promessa de milagres. E o que é milagre aqui? Uma superstição? Não. Milagre é algo que nós também não podemos compreender, mas nós podemos viver o milagre do óleo, o milagre da paz, o milagre de acender uma luz na escuridão em tempos tão, mas tão sombrios, mas tão escar como nós estamos. Então, Salmo 28, tenha um ótimo dia e vamos torcer para que não fique chiado o vídeo. Que Hashem me ilumine. De David. A ti, ó Eterno, invocarei. Ó rocha minha, não fiques surdo ao meu clamor, pois se tu me ignorares, serei como aqueles que já ao pó desceram. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti eu clamo, ao erguer minhas mãos em direção ao teu santo recinto. Não me associes aos malévolos e aos iníquos, que falam de paz com seus companheiros, quando em realidade têm maldade no coração. Responde-lhes conforme seus atos e de acordo com a maldade das suas atitudes. Retribui na medida de suas ações e fala-os receber o que merecem, porque são incapazes de compreender os atos do Eterno e as obras de suas mãos. Ele os destruirá e não mais se reerguerão. Bendito seja o Eterno que atendeu minhas súplicas. O Eterno é a minha força e meu escudo. Nele confiou meu coração e dele recebeu auxílio. Regozijar-se-á meu coração e com meu cântico hei de enaltecê-lo. O Eterno é a força do seu povo, o baluarte da redenção do seu ungido. Salva teu povo e abençoa tua herança. Seja tu o seu pastor e enaltece-o para sempre. Baruch Hashem. Vamos ligar um pouquinho. Vou escutar um pouquinho. Mundo real. Português de Portugal, viu? Vamos misturar e trazer de volta a terra prometida, né? A terra santa, o povo de Israel, mas sempre respeitando os outros povos. Português de Portugal. De Israel. Ciclo sem fim. Bom, eu espero que eu tenha podido, que tenha entrado o outro vídeo antes desse, porque eu preciso usar um aplicativo para fazer isso. E eu estou aprendendo. Então, se não deu certo, eu vou. Vocês estão escutando um pouquinho, encontrar o nosso caminho, ó. Nesse ciclo sem fim. Tchau, gente. Tenha um maravilhoso dia.